Área molhada da bancada é uma coisa totalmente necessária, mas tem gente que não sabe o que é, para que serve, por que é necessário e como fazer. E hoje eu vou resolver esse problema para você. Vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e manutenção e hoje nós vamos falar de um assunto muito específico dentro da sua cozinha, a área molhada da bancada. Mas calma, você não sabe o que é isso, para que serve? Eu vou te explicar. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Bom, vamos começar entendendo o que é uma área molhada em uma bancada. Basicamente, é um rebaixamento que nós fazemos lá na pedra que vai ser usada para a bancada, independente de qual seja o material, a gente consegue fazer isso. E a gente faz esse rebaixamento principalmente para aquela área da pia, para que ali onde a água fica mais acumulada, ela não passe para as bordas da bancada e chegue a cair no chão. Então, se você tem ali um acúmulo de água em cima dessa área, ela vai ficar concentrada na área molhada. Deu para entender? E justamente para que ela serve, que é uma outra coisa muito importante. Ela serve para você não ter uma bancada toda lambrecada de água quando você vai lavar louça, sabe assim? Então você está lavando louça, se você não tiver essa área molhada, é provável que essa água escorra até chegar lá no seu cooktop, no seu fogão, nos armários, e isso não é legal. Então é na verdade uma solução bem funcional que foi criada, nem sei por quem, mas que faz esse rebaixamento e que você consegue manter a água acumulada ali em cima sem que ela caia para o chão ou vá para os eletrodomésticos que não podem ser molhados. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como é feito essa área molhada e também as medidas ideais para ela. Vou passar agora para a tela do meu iPad para mostrar para vocês isso tudo aqui em desenho para ficar mais fácil e aí vocês vão conseguir entender. Bom, olha só, eu trouxe aqui um desenho bem básico de uma bancada mesmo, só para vocês entenderem o que seria essa área seca com essa área molhada, por exemplo, dentro de uma única bancada. Aqui nós temos uma área seca, que é essa daqui, e essa daqui é a nossa área molhada. Qual a diferença entre elas? Basicamente, a altura. Essa área aqui, ela está mais baixa, geralmente 2 centímetros, vocês já vão entender isso. Essa área aqui está mais baixa do que essa outra área seca, tá certo? E aí vocês me perguntam, tá, Calícia, mas qual a medida ideal então para essa área? Eu vou falar para vocês, olha só. Estão vendo que aqui a gente tem uma pia bem no meio da área molhada? O ideal é que você consiga colocar de alguma forma as louças aqui, seja um prato, uma panela, de um lado da pia e do outro lado que você tenha o escorredor de louças, né? Eu sei que hoje em dia já tem pias que você consegue ter o escorredor ali dentro dela, isso é super funcional, pode te economizar espaço, mas a gente tá falando ali do tradicional, tá? Então, o ideal é isso, que de um lado você tenha os pratos ali empilhados, os copos, passe pela pia para lavar e do outro lado você escorra isso, deixa ali secando, tá certo? Geralmente esses espaços podem ser cerca de 40 centímetros de cada lado da pia, ou seja, a partir do final aqui da sua pia até o final da área molhada, pode ser esses 40 centímetros que é um tamanho ideal, tá? Isso aqui já vai servir para você ficar super funcional. E aí o tamanho total vai depender muito do tamanho da sua pia. Ela pode ser uma pia dupla, simples, menorzinha, maiorzona, e aí isso vai depender. Mas entre 1 metro e 1,40 m, você já consegue ter uma baita área molhada aí, super funcional para sua cozinha. Outra coisa, para a gente ter uma área molhada funcional, ela precisa ter uma bordinha mais alta justamente para impedir que a água chegue até o chão ou caia ali. Que são justamente essas bordinhas aqui, ó, tá vendo?
essas duas bordinhas são muito importantes. Agora, qual o tamanho que a gente precisa ter de bordinha? Geralmente eu costumo deixar para essas laterais cerca de 4 centímetros. Acho que é o suficiente, o ideal para você ter uma borda resistente, porque se ela ficar fina demais, vai acontecer da pedra em si ser enfraquecida e aí a sua bancada não vai ter tão boa estabilidade. Então acredito que 4 centímetros é o ideal para você ter na bordinha da sua área molhada. Mais do que isso, não precisa menos, deixa enfraquecido. Agora, como é feito de fato essa área molhada? Como é que a gente rebaixa uma pedra desse jeito? Então eu trouxe esse detalhamento de uma área molhada para vocês entenderem como é que funciona. Isso aqui só para você entender o que você está enxergando. Você está vendo a bancada de lado, como se a gente estivesse cortando ela na lateral, tá? Então olha só, a gente tem aqui para começar a nossa bordinha lá da área molhada e que geralmente vira uma saia, que é aquele acabamento que a gente dá na frente da bancada. Então aqui a gente tem justamente aqueles 4 centímetros que eu falei para vocês e a pedra ela vira para o tamanho que você preferir. Eu gosto de fazer uma saia com 5 centímetros geralmente. E aí a gente tem essa superfície aí. Depois vocês vão perceber que tem uma outra pedra aqui por baixo, ó, passando aqui, que é uma pedra que vai realmente por baixo dessa bordinha, justamente para ela ficar mais firme, mais fixa. Essa seria a parte da bancada da área molhada e ela é rebaixada 2 centímetros. Por que 2 centímetros e não 1 centímetro, Calícia? Porque a gente aqui geralmente usa a espessura da pedra que vai ser feita a bancada. Muito provavelmente granitos, mármores, stones, tem cerca de 2 centímetros de espessura. Então é basicamente essa espessura que a gente usa, uma por cima da outra. Ah, mas e se a minha bancada for de porcelanato e o porcelanato tiver só 1 centímetro? Aí você pode fazer a área molhada com o rebaixamento de 1 centímetro, que é a espessura da pedra do mesmo jeito. Não tem problema, tá? Mas esses 2 centímetros padrão é por conta da espessura da pedra que geralmente é usada para a área molhada mesmo. Então a gente deixa esses 2 centímetros e aí toda essa área aqui que vocês estão vendo, ó, tem até uma pia desenhada aqui, é justamente a área molhada onde a água não vai conseguir passar dela. Até porque somos muito didáticos, vamos desenhar em azul para vocês entenderem o que é a água. Até porque a água que está acumulada aqui, quando chegar nessa bordinha, vai ser uma barreira de 2 centímetros de altura. E a gente sabe que a água da pia nem chega a 2 centímetros, é milímetros ali, uma laminazinha d'água bem pequenininha. Então daqui ela volta para dentro da pia. Se na sua área molhada você ainda conseguir deixar um caimento na bancada para dentro da pia, a água vai caminhar sozinha lá para dentro. Você não precisa nem usar o rodo para rapar. Mas por que eu falo se você conseguir? Porque para criar um desnível correto para dentro da pia, você vai ter que ter um corte na sua bancada, exatamente assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O corte que você precisaria fazer na pedra para dar o caimento certo para dentro da pia, ele precisa meio que fazer um X na bancada. Então seria algo parecido com isso aqui, ó. Mais ou menos. E aí seria um caimento para cá, um caimento para cá, um caimento para cá e um caimento para cá. E quando você faz esses cortes, você acaba criando ali uma linha de rejunte e quanto mais cortes na pedra, mais enfraquecida ela fica. Então, muitas vezes não é muito funcional a gente fazer esse caimento para dentro da pia, mas é totalmente possível, tá? É só você fazer esse esquema com os recortes em X e os 4 caimentos indo para dentro da pia, que a água vai sozinha para ela. Mas não é tão fácil assim. Bom, e dessa forma a gente tem uma área molhada tradicional, que é essa de 2 centímetros com uma pedra passando por baixo da outra. Só que existe uma área molhada, hoje em dia, já feita por uma máquina especial, que você não precisa ter 2 pedras sobrepostas, como é esse modelo aqui. Chama-se rebaixo italiano.
Ele é um nome bem bonito assim, mas na verdade é feito por uma máquina que ela escaria a pedra alguns milímetros, então acaba que o rebaixo italiano ele é bem menos profundo, enquanto que esse tem 2 centímetros, o rebaixo italiano vai ter meio centímetro no máximo. Então ele escaria a pedra esse meio centímetro para criar essa área molhada e ele consegue deixar as bordas inclusive abaloadas, porque nesse nosso exemplo que é o mais clássico, fica um ângulo reto, bem retinho mesmo. Mas no italiano essa máquina consegue deixar a borda bem arredondada, isso dá um acabamento incrível, impecável para a bancada, mas não dá para ser feito em todo tipo de pedra, tem que ter um pouco de cuidado, porque as pedras mais frágeis, ao sofrer essa escariação ali em cima dela, pode acontecer dela ficar ainda mais frágil e ter perigo de quebrar. Então eu aconselho esse tipo de rebaixo italiano para as pedras mais industrializadas, como stone, cória e esse tipo de pedra. Fica lindo porque eles são super resistentes. No porcelanato não tem como fazer. Aí eu já deixo claro para vocês, bancada de porcelanato com rebaixo italiano não tem como fazer, porque você vai começar a ver o biscoito do porcelanato, não vai ser legal, o acabamento não vai ficar bom. O da bancada de porcelanato tem que ser esse que eu mostrei para vocês obrigatoriamente, tá? Já o das pedras de granito e mármore você até consegue fazer o italiano, mas eu não aconselho porque elas são pedras naturalmente mais frágeis, tá bom? Inclusive, essa questão do rebaixo italiano, você consegue, ao invés de criar uma área completa molhada, você pode fazer só um friso em volta da onde seria sua área molhada, mas mantendo tudo no mesmo nível, e esse friso que vai garantir que a água não passe para as áreas secas da sua bancada e mantém toda ela no mesmo nível. Também fica muito bonito e muito chique. Só que precisa ver a questão funcional, se para você isso vai ser interessante. Às vezes você está acostumado a lavar muita louça no dia e aí usa um volume de água muito grande que só esse frisozinho não vai dar conta. Então pense bem antes de escolher o tipo de área molhada que você vai ter aí na sua bancada. Bom, agora você já sabe o que é, por que você deve ter, como fazer, os tipos que existem de áreas molhadas e agora é com você. Vai ter uma área molhada na sua cozinha? Qual vai ser o tamanho? Como que ela vai ficar? Qual tipo vai ser? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês decidiram e eu espero que eu tenha te ajudado a tomar uma decisão e deixar aí o seu espaço mais funcional. Muito obrigada por terem assistido até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! E até mais!